Olá, meu amigo e amiga. E não é que a figura do senhor Jair, o inelegível, baixou novamente no hospital nesta manhã? As nossas previsões estão se confirmando. Quanto mais a Alckmin comandada pela figura do ex-presidente da República vai chegando perto de uma cadeia, mais as pautas para discutirmos assuntos concretos da nossa realidade aqui no nosso país vão se apresentando. E existem situações que estão sendo colocadas num horizonte não muito distante, ou seja, mobilização popular para o enfrentamento de situações conflituosas que estavam se dando apenas nos bastidores. E hoje eu vou trazer para vocês uma fala do presidente Lula, numa entrevista que ele concedeu nesta manhã falando desse assunto. E vou também jogar aqui algumas questões sobre as causas dessa internação do inelegível, que coincide também depois desse fracasso da manifestação no último domingo. Antes de entrar nos temas, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, venha participar aqui do nosso chat, dê seu joinha, mande seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros, que está crescendo a cada dia. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, começando aqui com os assuntos pautados pelos principais veículos impressos hoje, né? Folha de São Paulo, Supremo avalia conciliação entre governo e Congresso na crise do SIOF. A matéria é meio capenga. O Supremo Tribunal Federal não tem que avaliar conciliação, mas tem que dar decisão se é competência do governo federal. Baixar um decreto sobre algo que a Constituição diz que é competência do governo federal, do presidente da República ou não. Que conciliação é essa? É conciliar com a lei? Dizer, olha, ele está dizendo isso, a Constituição... Mas, então, matéria meio distorcida, meio capenga. O Estado de São Paulo, ida do governo ao Supremo por IOF, ameaça isenção maior do imposto de renda. Então quer dizer que o Congresso, o Centrão, vai fazer uma chantagem. Olha, se taxar aqui os super ricos, nós não vamos aliviar os trabalhadores, a classe média baixa, com a proposta da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Então, isso tem que ser aclarado. Então, o governo Lula, o presidente da República, a comunicação tem que apresentar, olha, de que lado que o presidente da República está, o governo quer estar, e de que lado o Centrão, esses congressistas que fazem parte dessa barreira, junto com os grandes veículos de comunicação e o mercado financeiro, estão criando. Bom, o Globo, governo vai ao STF, deputados veem guerra declarada. Ah, é mesmo, é? Então os deputados vão fazer guerra contra o presidente Lula? Vão fazer o quê? Vão fazer mobilizações? Vão querer fazer impeachment para aprovar contra o povo brasileiro algumas pautas? Olha, isso pode fazer surgir aí algumas mobilizações muito interessantes. Porque uma coisa, gente, é quem não tem razão, quem está querendo ferrar o povo. Outra coisa é alguém que está com a bandeira que é amplamente apoiada pela maior parte da população. Isso acende algumas questões aqui para um debate permanente que nós temos que fazer em portais como o nosso, né? Por que existem tantas pessoas pobres, pessoas de baixa renda, que votam na direita? Tem se discutido muito, né, esse perfil do pobre de direita. O pobre de direita, em geral, é alguém que não tem informação sobre a realidade. Quem é que está defendendo os seus interesses? Quem é que defende, de fato, o lugar que ele está? E quem é contra o pobre, quem é contra direitos desses cidadãos. Na medida que isso não é aclarado, evidentemente esse cidadão fica perdido. Para ele, tanto faz uma escolha aqui, outra colar, ele não tem informação. Eu sempre tenho dito aqui para vocês, desde o primeiro dia no nosso portal do José, uma frase, um pensamento atribuído ao filósofo Hegel, que a informação gera a ação. A desinformação gera a conformação, ou gera a alienação. Pense bem nessa frase, ela se aplica para a nossa realidade pessoal, nossa realidade familiar, social, e se aplica também à sociedade. Na medida que tem uma parcela que não está sendo informada, enfim, para ela tanto faz uma coisa ou faz outra. Daí a importância, gente, que eu tenho chamado a atenção desde o primeiro dia aqui no nosso portal do José, de uma comunicação politizadora, tendo à frente o maior líder do campo progressista, que é o presidente da República. Isso é uma coisa inquestionável, né? Bom, daí chegamos aqui à internação do inelegível. É só lembrar que depois que ele perdeu as eleições, ele ficou ali intocado dentro do Palácio do Planalto, mas ficou conspirando, né? Mas aí brotou todo tipo de doença na criatura. Se você não se lembra do que é, vamos pegar aqui. O vereador Carlos Bolsonaro publicou em suas redes sociais
uma imagem, aliás, com a confirmação de uma infecção bacteriana que causou ferimentos na pele da perna esquerda do presidente Jair Bolsonaro. Imagem forte, inclusive. A doença que atingiu Bolsonaro... É imagem forte, ainda bem que a emissora aqui não publicou, mas eles publicam isso, gente. Pô, o Bolsonaro não publicou uma foto da barriga dele aberta. Gente, não sabe, quando fez a última cirurgia. Então é gente que tira proveito da morbidez humana. Eles atingem as pessoas que se nutrem desse tipo de bizarrice, né? E agora o que aconteceu? Bolsonaro passa por nova consulta de urgência e cancela agendas em todo o mês de julho. Isso hoje de manhã. Foi para o hospital, já fez uma endoscopia, se verificou ali que ele está com algum tipo de problema, irritação, infecção, e vai ficar fora do ar agora durante um mês, para benefício da nossa sanidade mental. Mas isso já prenuncia algo que nós já comentamos aqui também. Esse coitadismo, né, que ele desenvolve, esse vitimismo, mostrando que é o tadinho, que é o coitado e tal, isso cria bases para um pedido de uma decretação de uma prisão domiciliar um pouco mais à frente. Mas isso vai ter que ser muito bem demonstrado. Eu creio até que esse abalo que a criatura está sofrendo tem a ver com o fracasso da manifestação no último domingo. Aliás, a extrema-direita toda está se fazendo de morta nesse episódio. Ninguém está comentando nada, pararam de falar de Tarcísio, não estão falando mais em anistia, estão borocochôs. Eles enxergam agora que a figura do inelegível, depois desse período que ele vai ficar fora de combate, virá a condenação no Supremo Tribunal Federal. Já vai ficar meio emendada essa questão. Como eu disse para vocês, nós estamos falando menos da criatura. Estamos falando hoje em função que temos que falar mesmo, nós temos que continuar a combater. Ele não pode ficar impune depois de tudo que aconteceu aqui no nosso país, nem a crime dele, de jeito nenhum. Então nós temos a obrigação de falar o tempo todo disso até a gente conseguir justiça no nosso país, sem prejuízo de outras coisas que virão no futuro pelos outros crimes que ele cometeu. Mas tem muito mais a ver com a somatização, o medo, né, que a criatura está tendo, em função daquilo que ele está enxergando. O ministro Alexandre de Moraes não perdeu o cartão de crédito, não teve lei Magnitsky. Aliás, o ministro viajou para Portugal, ficou uma semana lá na Europa e tal, está dando palestra por lá. Isso está motivando também a extrema-direita a ter ataques de pelancas, né? E tem outra coisa, né? O ministro não está na lista da Interpol, está viajando, parece estar sossegadão, está com medo, com medinho desse troço da extrema-direita, não. E o presidente Lula, hoje ele concedeu uma entrevista para a TV Globo da Bahia, né, de manhã cedo. E eu tive que pesquisar onde é que estava essa entrevista, porque nem nas redes sociais do presidente da República há menção a essa entrevista, no YouTube do presidente da República não tem essa entrevista, então isso denota aí aquilo que a gente tem falado, né? Efetivamente, se melhorou alguma coisa na comunicação do governo Lula, melhorou um resíduozinho muito pequeno, porque continua catastrófica essa situação. Mas o presidente da República vai precisar de redes aí para poder enfrentar as coisas que estão vindo pela frente. O presidente ele não tem muito perfil de enfrentamentos, mas ele está sendo jogado para isso. Hoje, na entrevista, ele disse o seguinte em relação à história do governo dele com o Hugo Mota, o que aconteceu. De uma maneira muito delicada, que ele não quis conflito, ele chamou o Hugo Mota de traidor, de bandido, de sem palavra, de duas caras, seja lá o que você queira dizer, né? Interprete aqui comigo, vamos lá. O presidente da República tem que governar o país. E decreto é uma coisa, sabe, do presidente da República. Você pode ter um decreto legislativo quando você tem alguma coisa que fira muito a Constituição, o que não é o caso. O governo brasileiro tem o direito de propor IOF, sim. E nós não estamos propondo um aumento de imposto, não. Nós estamos fazendo um ajuste tributário nesse país para que os mais ricos parem um pouco, para que a gente não precise cortar dinheiro da educação ou da saúde. É isso que nós estamos fazendo. Ou seja, houve uma pressão das bets, houve uma pressão das fintechs, eu não sei se houve pressão do sistema financeiro. O dado concreto é que... Bom, o dado concreto é que o presidente sabe que isso está acontecendo, né? Então, enfim, não é uma coisa que está nas nuvens, não. Adiante. Os interesses de poucos prevaleceram dentro da Câmara e do Senado,
o que eu acho um absurdo. E veja, eu sou um cara agradecido ao Congresso. Eu não sou um cara que tem rivalidade com o Congresso. O Congresso aprovou muitas coisas que a gente queria. No mesmo dia que ele... Gente, é importante salientar isso. Não se deve fazer dessa situação um conflito institucional. Dizer, o Congresso não presta, vamos acabar com o Congresso, vamos fechar com o Congresso. Não é por aí, né? Então isso tem que ficar bem pontuado. Aprovou o decreto legislativo derrubando o OF que nós apresentamos, ele aprovou uma série de coisas, eu sou agradecido. Mas se eu não entrar com recurso no Poder Judiciário, se eu não for a Suprema Corte, ou seja, eu não governo mais do país, cara. Esse é o problema. Cada macaco no seu galho. Ele legisla e eu governo. Sabe? Eu mando um projeto de lei, eles podem vetar. Eles podem aprovar ou não. Se eu vetar, eles podem derrubar meu veto. E se eu não gostar, eu vou no Poder Judiciário. Perfeito, gente. O que tem de assombro nisso? Só as capas de jornais aqui, que Supremo avalia a conciliação. Ida de governo ao Supremo por imposto de IOF ameaça isenção. Governo ao STF e deputados veem guerra declarada. Tem guerra declarada nenhuma. É instituição. É dentro do jogo. Enfim. Vamos lá. Segue aí, presidente. Opa. Vamos lá. Ora, qual é o erro nisso? O erro, na minha opinião, foi, sabe, o descumprimento de um acordo que tinha sido feito no domingo à meia-noite na casa do presidente Hugo Mota. Lá estava vários ministros, lá estava vários deputados, lá estava o companheiro Fernando Haddad com a sua equipe. O Lula não vai falar aqui, tá? Mas isso para ele é um negócio muito caro, porque o Lula sempre foi um cara dos acordos, sempre foi um cara da conversa. E ninguém gosta de ser traído, tomar uma facada pelas costas. Foi o que Hugo Mota fez. Aí segue o Lula. Festejar o acordo no domingo. Eu estava em Nice, no Congresso dos Oceanos, na França. Eu liguei para a Gleisi Hoff e perguntei como é que foi a reunião. Ela estava maravilhada com a reunião. Nunca vi tanto abraço, tanto carinho, tanta concordância. Quando chega na terça-feira, o presidente da Câmara tomou uma decisão que eu considerei absurda. Agora, isso você pode perguntar, tem um rompimento com o Congresso? Não. Não tem. O presidente da República não rompe com o Congresso. O presidente da República reconhece o papel que o Congresso tem, ele tem os seus direitos e eu tenho os meus direitos. Nem eu me meto no direito deles, nem eles se metem no meu direito. E quando os dois não se entenderem, a justiça resolve. Agora, presidente, do ponto de vista técnico, ou seja, do ponto de vista do impacto do IOF, né, o entendimento é de que o aumento no imposto ele impactará tanto os mais ricos quanto os mais pobres, até porque ele tem incide sobre operações gerais, o financiamento, o crédito, a própria inflação, ou seja, veja, como é que você pode falar em corte de gasto, de despesa, sabe, tentando mexer na educação? Você sabe qual foi a proposta que eu fiz? É que a gente poderia cortar 10% linear de todos os benefícios fiscais que nós damos no Brasil. Você sabe quanto que tem de isenção e desoneração nesse país? Sabe quanto que se deixa de pagar imposto nesse país? 860 bilhões de reais. Ora, se você tirar 10% linear, o cara que tem vai ficar com 90%. Ele vai continuar rico. Vai continuar tendo benefício. E você não precisaria cortar dinheiro da educação ou da saúde. Gente, vocês percebam como é que isso seria fundamental se isso pudesse ser dito todas as manhãs numa live com o presidente da República? As pessoas estariam muito mais informadas, conscientes do que está acontecendo no Brasil. Por isso que a gente está aqui martelando em cima disso, não vamos parar não. Um na cadeia e o outro se comunicando, tá bom? Eu fico por aqui, mande seu comentário, mais tarde a gente volta. Tchau!